Oi, pessoal, tudo bem aí com o nono ano? Vamos para nossa aula de geografia. Lembra na última aula, sem ser, né? As revisões, a prova e tudo mais, a gente falou sobre o documentário Por uma Outra Globalização. Eu espero muito que vocês tenham assistido, porque ele é fundamental e provavelmente, com grande chance, praticamente, certeza que ele vai cair na prova. Isso porque esse documentário, ele foi feito há um tempão atrás, mas mesmo assim ele é muito atual. Ele vai falar sobre as nossas limitações de mesmo estando no século XXI, dessa globalização que é pensada muito mais para a questão comercial e pouco pensada para questões humanas, tá bom? Enquanto hoje a gente vive em um país, por exemplo, aqui no Brasil, né? Na região sudeste, a gente é um pessoal muito privilegiado por conta dos acessos que a gente tem. A gente tem acesso a saneamento básico, né? A gente tem acesso à educação, mesmo vocês são privilegiados por ter uma educação privada, mas também o pessoal que tem uma renda bem inferior consegue estudar, porque a gente tem acesso a escolas públicas, né? Não é todo local do Brasil que tem isso, né? Um sertão que tem um pouco menos de recursos, ou um local onde a educação não é muito valorizada, principalmente de pais que colocam seus filhos para trabalhar muito cedo. Tudo isso é falado, né? Tanto da produção industrial. Se vocês viram o documentário, vocês viram uma parte em que falava do lucro das roupas que são vendidas fora. Enquanto um trabalhador está ganhando 15 centes por peça de dólar, né? 15 centavos de dólar para fabricar uma peça, essa peça vai ser vendida a US$ 200. É uma coisa muito extrapolada, sabe? Então, a gente vive essa globalização, a gente vive essa questão de viver conectados um com o outro, mas que esses recursos não são distribuídos de forma global, né? Enquanto os países industrializados são mais bem, a distribuição, né, de renda é muito melhor do que para países pouco desenvolvidos, tá bom? O Brasil, a gente entra naquela questão de ser um país subdesenvolvido, só que industrializado, e faz com que a gente tenha uma visão muito mais ampla desse mercado. Enquanto alguns países, como Serra Leoa, Nigéria, tá? Que países são países pouco desenvolvidos e que têm muitos problemas, conflitos regionais, de tribos e tudo mais, que foram, inclusive, fomentadas pela ação europeia de colonização de lá, que a gente vai falar provavelmente em história. Isso, lá para o segundo semestre a gente vai falar dessa questão de colonização dos países africanos, né? E então a gente vai ver que esse mundo globalizado, ele tem as suas vantagens, mas ele também vai ter a questão de utilizar aquele pessoal que tem menos recurso para eles continuassem tendo menos recurso e quem tem mais recurso continuar tendo mais recurso, né? Então a gente vê uma estrutura para manter dessa forma, tá? Só que a gente também vai ver questões muito importantes de poluição, de questões sociais, né? Que a gente acabou falando. A indústria, ela é muito enriquecedora pra gente. Ou se a gente tá tendo essa videoaula aqui online, é graças a ela também, tá? A gente tem um mundo globalizado, não só por questões de produtos que a gente tem acesso, uma coisa que é na China, a gente tem acesso aqui, né, para consumir. Mas também a gente tem acesso a aproveitar desses países que aceitam uma mão de obra muito mais barata para enriquecer mais ainda com isso. Essa é a grande chave desse documentário. O grande quê da questão, né? Enquanto existem altos lucros dessas empresas, existe uma baixa remuneração para esses países. Tanto que muitos países procuram serviços terceirizados de outros
para poder economizar e para gerar um lucro muito maior. Hoje, se você liga no telemarketing nos Estados Unidos, por exemplo, é muito provável que um indiano te atenda, tá? Porque na Índia o segundo idioma é o inglês, tá? Ou como idioma principal. Então, é muito provável que uma pessoa que não seja dos Estados Unidos te atenda, tá bom? A gente não tem tanto essa questão por conta da nossa língua, né? Que são poucos países que falam. Mas, se, por exemplo, a gente fosse um inglês da vida, também a gente falaria bastante com lugares de outros países, né? Por questão monetária mesmo. Porque enquanto um americano vai exigir $2.000 de um salário mínimo, um indiano vai exigir $100, entendeu? É uma questão, é extrapolação muito grande dessa questão. E aí entra também a questão do emprego. Emprego, como é que fica, né? Para a empregabilidade, por exemplo, dos Estados Unidos, que vai procurar mão de obra em outros países e não no seu próprio. Também a gente entra nessa questão. É uma reflexão. Aí o que eu vou pedir para vocês fazerem, né, nessa vídeo aula, né? Eu vou pedir para vocês fazerem uma dissertação sobre esse documentário. Por quê? Porque ele é muito rico e vai entrar em várias questões. E aí, quando a gente for fazer a aula online na quarta-feira, a gente vai discutir mais sobre ele, que ele é muito interessante, tá bom? Por hoje é só, porque também a gente tá em véspera de feriado, né? Não quero ficar forçando muita barra com vocês. Mas na quarta-feira, gente, eu vou marcar a videoaula lá na agenda e aí vocês entrem em contato comigo, tá bom? Qualquer coisa. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.